Saudações acadêmicas aos egrégios e organizadores da 12ª Antologia Cultive do Instituto Cultive Suíça Brasil, em alusão ao Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nomeadamente doutoras Gabriel Lopes e Valquíria Imperiana, e os coordenadores Miqueias Cardoso e Rosângela Souza, pela oportunidade concedida. Sem esquecer uma saudação extensiva aos acadêmicos de Angola, em particular do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela. A abordagem que nós trazemos hoje refere-se sobre a motivação como base de uma educação eficaz, visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza. De lembrar que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O pão partilhado é o pão e toda caminhada não terminada é fracassada. Frases escritas pelos autores Paulo Freire e João Mwanza. Notamos que é precisamente a unicidade e o mundo vive das tecnologias, e o Paulo Freire é uma marca indelével do nosso universo, sobretudo quando se trata de quesito filosofia, educação, cientificidade, humanidade e sociedade. Os objetivos que nos trazem aqui não é mais senão reconhecer o valor prático da ANP, ou seja, seguramento de nível de partida para o exercício diário do professor, sem esquecer a fonte inspirador, despertador, que é a motivação, na visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza. Os elementos focais estão ligados ao asseguramento de nível de partida, orientação para os objetivos, devemos ser curtos e objetivos, e também o SICA. Mas realmente, quais são os segredos mágicos que o professor deverá utilizar para o sucesso da missão desde o primeiro dia da aula até ao fim do ano letivo acadêmico? Qual é a visão do Paulo Freire, segundo João Mwanza, para uma educação eficaz na utilização da motivação? Realmente, um excelente professor encoraja os alunos a irem além dos livros didáticos, visão de Paulo Freire. O excelente professor nasce pronto ou pode ser ensinado a ser excelente. Essa é uma questão de ser refletida ou pensada. Alguns segredos importantes para o professor ser considerado excelente. Primeiro, ter o domínio do programa, objetivos, conteúdos, métodos, técnicas e controle da sala. Segundo, enriquecer cada assunto que será abordado e ser paciente. Terceiro, ensina com compaixão e entusiasmo, ou ainda um professor alegre. Quarto, não mede esforços em fazer o seu melhor. Quinto, está sempre disposto, motivado e corajoso. Sexto, sabe envolver e motivar os seus alunos e é criativo. Sétimo, colabora com os seus colegas e aceita as mudanças. Oitavo, é espelho, é reflexo do trabalho temporal, elogiar sempre que possível. Nono, é pai, amigo, conselheiro, admite as falhas e supera-as. 10º,
aprende todos os dias, é investigador, inovador e sábio. 11º, conhece os seus pontos fortes e fracos. 12º, ama o que faz, boa comunicação, domínio de línguas e também tecnologias novas de informação, ou TICs. Trazemos também motivação segundo algumas dinâmicas necessárias para o primeiro dia da aula ou primeira vez em que o professor entra na sala de aula. A primeira dinâmica é a dinâmica de apresentação. A dinâmica de apresentação consiste, sobretudo, quando os estudantes ou os alunos apresentam os seus nomes e, por outro, também, essa dinâmica consiste em o professor dar iniciativa, se possível, de música que ele gosta, o filme, e os alunos também seguem a mesma linha, onde cada um apresenta os livros, se calhar, que ele leu, e vermos se existem coincidências. E a segunda dinâmica consiste naquilo que é a dinâmica de semelhanças. Essa dinâmica de semelhanças, o aluno ou ainda os estudantes apresentarão um clube de futebol ou ainda algumas coisas que eles gostam e a partir daí elas interagem na diferenciação e se calhar encontrarem também entre grupos elementos comuns. E essa dinâmica pode em si, por sua vez, motivar e trazer à tona aquilo que é a cerne da temática que nós trazemos aqui. A outra dinâmica é a dinâmica de tempestades de ideias. A dinâmica de tempestades de ideias é aquela em que exige, sobretudo, a cooperação, onde os alunos apresentam realmente algumas ideias, mas antes, porém, o professor cria uma dinâmica. Essa dinâmica consiste, sobretudo, em colocar os alunos num círculo e os alunos olham-se olho no olho e também apresentam os seus pontos de vista quanto a uma dada questão. Sem esquecer que o foco principal é que os alunos aceitam os pontos de vista de cada um e de que realmente o mundo é cheio de oportunidades e também para tirar aquilo que nós chamamos de timidez. A quarta dinâmica é a dinâmica do contrato. A dinâmica do contrato consiste, primeiro, em que o professor cria uma dinâmica, uma ideia de que o próprio aluno fornece bases, como por exemplo, um aluno chega na sala de aula, podemos delinear o que nós pretendemos para o ano letivo, que tipo de alunos seremos. Alunos participativos, ativos, dedicados, disciplinados, uso de telemóvel só quando for necessário, algumas coisas que podem ser alinhadas ao longo de um período de aulas, mas em que cada um torna-se livre de fornecer essas mesmas ideias, onde realmente quem violar, ele cairá naquilo que nós chamamos no ridículo, né? Porque eles próprios são os que estabelecem realmente essas metas. Temos a dinâmica do interrogatório, onde são expressas algumas palavras, como por exemplo, não podemos utilizar nas respostas sim, não e porquê. Logo, o aluno que responder ou que usar essas perguntas, logo ele perde no jogo. Então, existem vários tipos de dinâmica de interrogatório e que podem ajudar muito os alunos a dinamizarem o seu próprio processo e de aprendizado. Temos a dinâmica da resolução dos problemas e essa dinâmica realmente consiste em várias estratégias em que os alunos realmente, enquanto
elementos ativos darão conta de que precisamos identificar e que cada um escreva em pedaço de papel alguma coisa e depois um dado grupo poderá responder por outro. Essa dinâmica vai fazer com que os alunos sintam-se como se fosse em forma aleatória, né? Em forma de rifas. Isso também vai estimular cada vez mais a seriedade e, por outro, também a empatia e o envolvimento, sobretudo dos alunos na sala de aula, para que as aulas sejam mais motivadas e dinâmicas. E temos a dinâmica de história coletiva. A dinâmica de história coletiva é aquela em que o professor atua como um facilitador, ou seja, os alunos podem começar com matemática e a partir desta temática desenvolvermos alguma coisa, ou ainda nessa dinâmica de história coletiva pode existir vídeos, áudios e a aula fica envolvida, fica entretida com base nesses elementos. Temos a dinâmica dos memes, é aquela dinâmica em que a aula realmente tem que existir um pouquinho de humor, né? Há pessoas até que usam a matemática e as fórmulas matemáticas ou ainda os números cantando, contando. Então, essa dinâmica também pode dinamizar ou a partir daí algumas imagens vermos realmente qual é a imagem que corresponde a um dado clube ou o outro. Então, é uma dinâmica muito interativa e que pode servir para o bem da aula. Lembramos que a ANP refere-se ao asseguramento de nível de partida, OPO, orientação para os objetivos, CO, curtos e objetivos, e CICA significa sucessões de indicações com caráter algorítmico. Eu queria aqui referir de que aquilo que eram dinâmicas de Paulo Freire, ele era um homem preocupado na questão de asseguramento do nível de partida, também estava 100% naquilo que tem a ver com a orientação para os objetivos. Era um homem que primava em sermos curtos e objetivos e, conforme vimos já na frase anterior. E a sucessão de indicações com caráter algorítmico refere-se sobretudo de como é que deve decorrer uma dada aula e para que a aula tenha realmente uma sequência lógica, aquilo que nós chamamos de sucessões de sucessos que sucedem sem cessar. Repito, sucessões de sucessos que sucedem sem cessar, uma sequência lógica. E como foram apresentadas alguns subsídios importantes, necessários, agora podemos também aprofundar cada vez mais este elemento ANP. Realmente, como funciona o ANP? O ANP significa que é o asseguramento de nível de partida. Isso pode acontecer no princípio de um tema, a partir do conhecimento que os alunos possuem, que é uma das visões também de Paulo Freire, de que a aula não deve ser apenas para o aluno, mas sim a aula tem que ter aquilo que nós chamamos indicações, conhecimentos antecedentes, ou seja, a partir de conhecimentos antecedentes podemos fortalecer os novos temas. Isso vai fazer com que o aluno se familiarize com o conhecimento ou com aquilo que será abordado para que não seja apenas algo novo, porque isso não motiva a aula. E depois é necessariamente fazermos uma anexação, uma ligação daquilo também que é o triângulo do professor João Mwanza na sua obra intitulada Apito da Metodologia do Processo de Ensino e Aprendizagem. Nós vemos aqui de que para o sucesso realmente deste processo que o Paulo Freire refere sobre a motivação, é necessariamente que tenha também, na visão do Dr. João Mwanza, Deus em primeiro lugar e que tenha a outra parte a seguir, uma direção da instituição atuante com várias dinâmicas e formações subsequentes e contínuas para os professores e também os funcionários se envolvam neste todo quesito que tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem
onde os professores e os alunos realmente serão sujeitos ativos, ou seja, o ensino não pode ser apenas na sala de aula, mas a motivação pode ir além e isso pode trazer a motivação além para o dentro da instituição. E por final, é necessariamente neste triângulo, depois de Deus, depois a seguir, direção, os funcionários, professores e alunos, vem a última parte do triângulo que refere sobre encarregados e a sociedade em geral. É necessariamente para que a aula seja bem motivada, é necessariamente em parte também que os encarregados sejam também um dos elementos que motivam o nosso aluno. É necessário que as políticas visadas, que a sociedade em si se encarregue para que o processo de ensino e aprendizagem tenha aquilo que é o seu elo de ligação e o ponto máximo para aquilo que nós pretendemos enquanto processo de ensino e aprendizagem, enquanto elementos ligados a este processo que se chama educação, que é o processo de transformação da humanidade segundo a visão de Paulo Freire. Ainda bem, veja como nós aprendemos segundo o William Glass, e que eu cito também na obra e que tem uma ligação muito forte naquilo que é a visão de Paulo Freire quanto à educação. Primeiro, devemos ser cuidadosos quanto aos métodos. Quanto aos métodos que nós utilizamos na sala de aula. Primeiro, quando nós lemos, aprendemos apenas 10%, quando escutamos 20%, quando vemos 30% e quando vemos e escutamos 50%. Então, uma aprendizagem ativa é aquela que envolve os métodos, sobretudo ligados a muita conversação, perguntas, e o professor deve repetir, deve também numerar, deve criar mapas conceptuais, deve reproduzir, definir e ainda debater. Isso vai contribuir com que o ensino seja mais significativo, mais ativo, isto contribuindo numa motivação que pode corresponder a 70%. Devemos praticar. O aluno, quanto mais pratica com professores e grupo, ela aprende 80%. E quando a pessoa ensinada também partilha o que ela ensina, atinge numa visão de 95%. Queríamos também nós avançarmos em vários passos e que podem ajudar realmente no processo de ensino e aprendizagem. Segundo o autor, conforme falávamos de habilidades ligadas àquele processo de asseguramento de nível de partida, é necessariamente que os pedagogos, é necessariamente na visão de Paulo Freire, que existe esse feedback, né? Que é a fase que ocorre quando o professor diz aos alunos o que eles estão a fazer bem e o que também eles, se calhar, estão a errar e que deve ser corrigido. Mas existem passos para fornecer o feedback. O primeiro passo consiste em um professor perguntar, né? Ele prevê também, o professor deve perguntar e deve prever prováveis erros que os alunos podem cometer. O professor deve estar muito atento e também ouvir a resposta dos alunos no sentido de contribuir cada vez mais para este trabalho que se chama trabalho na sala de aula. E no terceiro ponto, é necessariamente que se forneça o feedback usando o tom e a linguagem apropriada. Repito, tom de voz para um pedagogo consiste em 3 momentos importantes. Primeira vez, tem a voz regular. Existe a voz um pouquinho baixa para chamar também a atenção de algumas pessoas que se calhar estejam se distraindo para prestar maior atenção. Existe o tom um pouquinho alto para dizer que para aqueles que se calhar estão numa fadiga, que se despertem. Mas para a construção de relacionamentos também, porque estamos a falar de motivação, necessariamente que haja relacionamento,
é necessariamente que se conheça os nomes. O professor que conhece o nome dos seus alunos, ele motiva também a aula. É necessariamente que se escolha uma maneira de continuar a construir relacionamentos. Isso depende das dinâmicas. E é necessário que se defina um grupo de alunos a quem dar prioridade na construção de relacionamentos. Quando o professor não consegue alinhavar esses elementos, realmente não atinge os seus objetivos. Não esqueça, cumprimente, aprenda mais, elogie, mostre que eles realmente são importantes. A motivação como base de uma educação eficaz, na visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza, não podemos nos esquecer de que a palavra motivação provém dos termos latinos motus, movido, e motio, movimento. A motivação contribui para a eficácia da aula. A motivação move os alunos em suas ações. Ideias que valem para o ensino da matemática e também para outras áreas. A motivação é o despertador. A motivação é uma base fulcral para uma aula ativa. O professor deve sempre estar motivado, mesmo com problemas familiares. Repito, o professor deve estar sempre motivado, mesmo com problemas familiares. Para Freire, ou Paulo Freire, a motivação é a energia vital que impulsiona a educação como um processo de libertação e transformação. Onde há motivação, há libertação. Onde há motivação, há transformação, que é a base fundamental da educação eficaz. Uma educação que não traz libertação, uma educação que não traz transformação, fere o conceito da educação. Para o Paulo Freire, a motivação é essencial para uma educação eficaz, pois ela é o combustível que impulsiona o processo de aprendizagem. Ele via a motivação como uma força que surge quando os alunos se engajam em um diálogo crítico com sua realidade, identificando os desafios e buscando soluções. Para o Freire, a educação deve ter sempre um despertador e deve despertar a curiosidade, o desejo de aprender, conectando o conteúdo escolar à vida dos alunos e estimulando o seu interesse em compreender e transformar o mundo ao seu redor. Nessa perspectiva, a motivação não é apenas um meio para alcançar objetivos educacionais, mas sim um aspecto fundamental da própria experiência de aprendizagem que deve ser cultivada e nutrida ao longo do tempo. Além disso, o Paulo Freire considera a motivação de que não é algo que pode ser imposto de fora para dentro, mas sim algo que surge de dentro dos próprios alunos quando se sentem capacitados e engajados no processo de aprendizagem. Ele via os professores como mediadores que têm o papel de estimular essa motivação, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico, participativo e desafiador. O Paulo Freire enfatizava a importância de os professores conhecerem e respeitarem as experiências e as perspectivas dos alunos, pois isso contribui para criar uma conexão significativa entre o conteúdo circular e a vida dos estudantes ou alunos, aumentando assim
sua motivação intrínseca para aprender. Para promover uma motivação eficaz na educação, é fundamental seguir alguns passos segundo Paulo Freire. Conexão com a realidade dos alunos, abordar temas e conteúdos que sejam relevantes e significativos para os alunos, conectando o currículo escolar com as experiências e interesses pessoais. Estímulo ao diálogo e participação ativa. Criar um ambiente de aprendizagem onde os alunos se sintam encorajados a expressar suas opiniões, fazer perguntas e participar ativamente das atividades educacionais. Valorização das conquistas e esforços. Nisto consiste reconhecer e celebrar o progresso dos alunos, independentemente do tamanho, para fortalecer sua autoestima e confiança. Para o Paulo Freire, também é necessário um ponto importante: estabelecimento de metas claras e desafiadoras. Definir objetivos educacionais que sejam alcançáveis, mas que também representem um desafio adequado para estimular os alunos e se esforçarem a superarem obstáculos. Ora bem, para o Paulo Freire, a oferta de feedback construtivo consistia em fornecer retorno constante e individualizado sobre o desempenho dos alunos, destacando seus pontos fortes e identificando áreas para melhoria de forma a orientá-los na direção certa. Ela ainda falava de que incentivo à autonomia e responsabilidade. Isto consistia em promover a autodeterminação dos alunos, dando-lhes oportunidades de tomar decisões e assumir responsabilidades pelo seu próprio processo de aprendizagem. No 7º ponto, exploração de diferentes estratégias de ensino, incorporar variedade e diversidade das abordagens pedagógicas, utilizando métodos e recursos que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos. E aqui, mais uma vez, notamos que a motivação é o despertar do interesse e a curiosidade dos alunos na aula. Outro ponto, o cultivo de um ambiente de apoio e colaboração. Estimular a construção de relações positivas entre alunos e professores, bem como entre os professores e alunos, criando uma comunidade de aprendizagem onde todos se sintam valorizados e apoiados. Ao seguir esses passos, os educadores podem contribuir significativamente para promover uma motivação eficaz entre os alunos, proporcionando-lhes uma base sólida para o sucesso acadêmico e pessoal. Realmente, há diferentes formas de motivação, como por exemplo, aquilo que também é a visão de Paulo Freire e que está ligada na visão do autor João Wanzi. Primeiro, precisamos compreender que a visão do João Wanzi naquilo que é também a conexão e as conjecturas ligadas à visão de Paulo Freire está subdividida em 3 momentos, em 3 etapas muito importantes. Primeira etapa, existe a motivação de momento, e a motivação de momento está destrinçado em 2 momentos importantes. Temos a inicial, que acontece geralmente quando o professor chega à sala de aula, a saudação em si, quando o professor entra motivado, com uma boa voz a partir da saudação, quando o professor faz uma inspeção higiênica, procura saber de como é que os estudantes ou os alunos estão, essa realmente é a motivação inicial. E essa motivação inicial também
pode estar ligada sobretudo àquilo que eu falava sobre asseguramento de nível da partida, que pode ser também a partir da tarefa, a partir de conceitos que os alunos já dominam e que depois desembocam no conteúdo que será abordado na sala de aula, aquilo que nós chamamos orientação para os objetivos OOPO. E também temos a motivação contínua. A motivação contínua geralmente é aquela que decorre ao longo da aula. Sobretudo o professor cria aquelas dinâmicas que eu fui passando desde o princípio da nossa abordagem. Não podemos esquecer que existe também a motivação de prazo, que é o segundo momento, e a motivação de prazo pode estar inserida na aula, sobretudo quando os aspectos serão abordados, sobretudo na aula subsequente, e isto está 100% ligado à motivação inserida na aula, ou seja, são aspectos que irão ser realmente abordados na sala de aula, pode não ser a partir do momento em que nós estamos entrando na abordagem, mas que podem ser ao longo da aula ou ainda nos próximos aulas, ou nas próximas aulas. Isso, então, chama-se motivação de prazo inserida na aula, que é abordada no momento, mas que diz ao aluno de que isso tem a ver com a continuação da nossa abordagem. E temos a motivação exterior à aula, que está 100% ligada às aulas de campo, ou seja, aos trabalhos extras escolares. Me refiro, sobretudo, quando nós trabalhamos com palestras, com workshop, mesas redondas, quando nós estamos a trabalhar com simposios, estamos a falar de conferências, com seminários, quando nós estamos a visitar, pode ser um museológico ou um museu, quando nós estamos a fazer estudos de campo. Então, quando nós saímos um pouquinho da sala de aula para fora, então esta motivação também é de prazo, mas exterior à aula. E não podemos esquecer o terceiro momento, porque a nossa aula está desembocando para o fim, que retrata sobre a motivação intramatemática ou extra-matemática. Essa motivação intramatemática, a palavra intra é mesmo a intrínseca, dentro. Então é uma motivação que está ligada em que a abordagem que será feita está 100% ligada com aquilo que se vive na sala de aula, que tem a ver com o conteúdo da sala de aula. Então, a partir daquilo que nós vimos na sala de aula, então podemos motivar a nossa própria aula. Ou seja, aqui exige em parte a criatividade do professor, enquanto que a extra matemática está 100% ligada aos aspectos, pode ser problemáticos, situações que estão ligadas à vida do aluno fora para a sala de aula. Então, é uma motivação que extra a aula, mas que facilita a nossa própria aula. Um exemplo, o Antônio comprou 2 bananas e ofereceu uma banana. Ficou com quantas bananas? Ela usa um elemento extra, mas que não foge daquilo que é abordagem matemática. Ao falar de intramatemática, poderíamos falar de intra-língua portuguesa, intra-geografia, intra-economia, intra-física, ou ainda extra-física, extra-geografia, extra-metodologia de investigação científica ou extra-estatística. Então, essa expressão intramatemática não é só para matemática, pode estar ligada também a outros tipos de motivações. Para concluirmos então a nossa abordagem, dissemos nós que o Paulo Freire acreditava que a educação deveria capacitar os alunos a compreender criticamente o mundo ao seu redor e a agir para transformá-lo, promovendo assim a justiça social e a igualdade. Em sua visão,
A educação deveria ser um processo dialógico, de diálogo, no qual professores e alunos colaboram na construção do conhecimento, levando em consideração as experiências e as expectativas de cada um. E a motivação é a energia vital que impulsiona a educação como um processo de libertação e transformação. Mais uma vez, nós agradecemos esta oportunidade dada pela organização em comemoração ou em alusão a este monstro, filósofo, educador Paulo Freire, e sem esquecer aos organizadores, doutora Gabriela Lopes e Valquíria Imperiano, por trazerem essa tônica muito importante de alguém que realmente conhece a educação, mesmo não estando em vida, porque o seu legado é mais do que tinta, indelével, e ele marcou os nossos corações e continuará a marcar, porque a educação, mais uma vez, para o Paulo Freire, não podemos esquecer, não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O pão partilhado é o pão, e toda caminhada não terminada é fracassada. Mais uma vez, muito obrigado. Viva a Cultive!